Olá, meus queridos, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus para você. No livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, a gente vê aqui que Lúcifer, ele era o anjo de luz. Ele era o anjo que Deus deu uma posição superior aos outros seres celestiais. Ele teve esse privilégio. Ele comandava os outros anjos. Ele estava ali sempre pronto para servir a Deus as suas ordens. E os outros anjos também acatavam porque ele tinha autoridade para isso, dada pelo próprio Deus. Mas Lúcifer, para ele isso ainda era pouco. E a partir do momento que ele deixou sua ambição, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego se inflar dentro de si, a partir do momento que ele permitiu que a iniquidade brotasse dentro do seu coração, tudo que ele tinha era pouco, até que ele se rebelou contra o próprio Deus, a ponto de querer usurpar o trono de Deus. E por isso ele foi expulso do céu. Mas antes disso ele conseguiu corromper muitos anjos, e assim todos foram expulsos. E hoje os anjos que estão na terra, que foram expulsos, são considerados demônios. E assim a maldade entrou no mundo, gente, infelizmente. A partir do momento que a gente deixa esse sentimento tomar conta dos nossos corações, tomar conta das nossas vidas, a gente perde a noção do que a gente está fazendo, tanto que a gente acaba se voltando até contra o próprio Deus. Deus que é o ser supremo, Deus que é o Deus da vida, Deus que é o Deus de amor. Deus faz de tudo, gente, para nos ver bem, para nos colocar em uma ótima posição, mas às vezes a gente não faz por merecer. Lúcifer tinha tudo, e esse tudo para ele acabou se tornando nada, porque ele perdeu. Deus poderia ter exterminado ele, sem precisar expulsar ele para o céu, mas o livre-arbítrio fica onde? Pois bem, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas a gente precisa saber lidar com essas coisas, a gente precisa saber lidar com as emoções, a gente precisa saber nos controlar, e a gente precisa saber dosar essas coisas para que a gente não venha se prejudicar e nem prejudicar outras pessoas. Mas esse foi o erro de Lúcifer. A partir do momento que esse sentimento brotou em seu coração, ele tinha que lutar contra isso. Ele tinha que derrotar isso dentro de si. Ele teria que ter uma luta espiritual ali entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Mas não, ele deixou sua vaidade, o seu ego lhe dominar por completo, a ponto dele querer ser mais exaltado, querer ser o próprio Deus, usurpar o lugar, o trono do Deus Todo-Poderoso, que tinha dado aquela posição para ele. Que você possa pedir para Deus limpar do teu coração qualquer orgulho, qualquer vaidade, qualquer coisa que te afasta de Deus, porque senão teremos o mesmo fim que Lúcifer. E a gente não quer isso, Deus não quer isso. Deus criou tudo para ser tão perfeito, mas por que essas coisas acontecem? Porque às vezes a gente não consegue lidar com isso. Às vezes a gente acha que, nossa, isso brotou no nosso coração, vai dar certo. Mas se Deus não abençoar, se Deus não colocar a mão, esqueça. E tudo que a gente faz que é contra a vontade de Deus, Ele vai usar de alguma forma para intervir isso, para que você não venha prejudicar outras vidas a partir desse desejo que brotou no seu coração, esse desejo mau. Deus não quer o mal para os seus filhos, jamais. Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. E Lúcifer teve o fim que mereceu, porque ele buscou isso. Ele poderia ter lutado contra isso, poderia ter chegado até o próprio Deus, para conversar, talvez, quem sabe, e Deus entraria com providência. Mas não, ele deixou isso dominar. E quando a gente deixa o pecado dominar a gente, é isso que acontece. Que a gente possa pedir sempre sabedoria dos mais altos céus para saber lidar com essas lutas, com esses desejos carnais. Isso nos leva à destruição. Mas Deus nos ama, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E que você possa pedir para Deus sempre te usar de uma forma poderosa para que você também possa purificar o seu coração e também levar mensagem para outras pessoas, Porque quem já passou por isso sabe, então é mais fácil falar, compartilhar. Não é fácil, a luta entre o bem e o mal, entre o espírito e a carne. Mas isso vai acontecer em nossas vidas, mas a gente precisa estar com Deus. Não se revoltar contra Ele, não se rebelar contra Ele jamais, mas pedir que Ele nos ajude para vencer.
Que Deus te abençoe e que Deus possa limpar o teu coração de todo sentimento ruim, de toda iniquidade.